Olá! Boas-vindas a essa análise técnica detalhada, um mergulho profundo trazido a você pela Ford College. Hoje, a gente vai abrir o capô da Solana. A nossa missão aqui é olhar para essa rede com os olhos de quem faz engenharia, examinando um diagrama super complexo de uma máquina de altíssima performance, e a beleza desse processo todo é pegar algo que parece abstrato e transformar em fatos técnicos concretos e inquestionáveis. Nós vamos focar nos princípios arquitetônicos centrais, entender o que exatamente cada peça faz e descobrir como colocar tudo isso no papel de uma forma totalmente fundamentada para o relatório final. Então é hora de sujar as mãos de graxa lógica. Para não nos perdermos, esse é o nosso mapa de hoje. Primeiro, a jornada até a arquitetura. Segundo, o motor da Solana. Terceiro, decisões históricas na prática. Quarto, evidências com RPC. E para fechar, montando o relatório final. Vamos direto ao ponto. Parte 1. A jornada até a arquitetura, do passado ao presente. Na nossa última exploração, a gente sintetizou a história da Solana, juntando aquelas notas de design lá do começo, os marcos de desenvolvimento e a linha do tempo. Mas agora, a gente precisa mudar a chave. Pensa no seguinte, a síntese histórica é aquela narrativa de quem fez o quê e quando. Já a visão técnica não está nem aí para as datas. Ela foca nos princípios de design e nos famosos trade-offs, os compromissos técnicos. Então, em vez de só contar que a latência de rede moldou o projeto, a visão técnica vai lá e aponta exatamente qual componente resolve a latência e qual preço a rede paga por isso. Essa é a diferença fundamental que transforma uma história qualquer em um relatório técnico impecável. Parte 2. O motor da Solana. Vamos desconstruir essa máquina. Se o objetivo principal da rede é maximizar a capacidade de processamento e o paralelismo, a gente precisa olhar para as engrenagens principais. E tudo, absolutamente tudo, começa pelo Proof of History, ou POG. A grande genialidade aqui é que o POG, na verdade, não é um mecanismo de consenso. Ele é o relógio mestre do sistema. Ele cria um fluxo criptográfico verificável que coloca carimbos de tempo nos eventos. E o que isso significa no mundo real? Bom, reduz drasticamente aquele gargalo chato de coordenação. Os líderes conseguem sequenciar as transações localmente. Imagina só, ninguém precisa gritar e perguntar que horas são para a rede inteira antes de agir. É uma eficiência que ganha proporções gigantescas. Seguindo em frente, temos o Turbine e o Gulfstream. Se o POW é o relógio, pensa nesses dois como o sistema de injeção de combustível de altíssima velocidade. O Turbine pega os blocos e divide tudo em pedaços bem menores, usando uma estrutura de árvore para evitar que a largura de banda da rede vire um gargalo. Junto com ele, o Gulfstream empurra as transações para os líderes antecipadamente. O resultado? As piscinas de memória da rede ficam incrivelmente otimizadas. Isso garante que o motor nunca, em hipótese alguma, engasgue por falta de dados para processar. Então a gente chega no C-Level. Essa aqui é a verdadeira unidade de processamento paralelo da máquina. Sabe como a maioria das redes processa uma transação por vez? O C-Level vai por outro caminho. Ele assume uma postura super otimista e permite que várias transações rodem exatamente ao mesmo tempo, com uma única regra: elas não podem tocar nas mesmas contas. É literalmente um balé complexo de verificação de conflitos, mas quando as contas não se sobrepõem, esse paralelismo empurra a velocidade da rede para níveis estratosféricos. Agora, para o seu relatório, você vai precisar de um mapa bem claro dessas responsabilidades. Dá uma olhada nessa estrutura. Cada componente, seja o Tower BFT ou o Leader Schedule, exige que a gente entenda não só o que ele faz, mas a implicação dele no mundo real. Pega o Tower BFT, por exemplo. Ele usa aquele relógio do POH que a gente acabou de ver para acelerar a finalização. Mas, lembra dos trade-offs? A troca aqui é um pouquinho de latência inicial por decisões irreversíveis muito mais rápidas. O segredo para o documento é esse. Nunca isole o componente. Mostre sempre como ele compõe o todo. Parte 3. Decisões históricas na prática. É aqui que o nosso blueprint ganha vida. A teoria é linda, claro, mas como a gente conecta as escolhas daqueles primeiros rascunhos com a arquitetura que roda hoje? A regra de ouro para o seu relatório está nesta dicotomia aqui. Mecanismo versus implicação. Toda vez que você citar um componente, a explicação tem que vir num pacote duplo. Primeiro, qual é o mecanismo, ou seja, o que a peça faz de forma objetiva? Segundo, qual é a implicação? Por que isso importa? E qual o custo de engenharia dessa escolha? Sem a implicação, o seu texto vira só um manual de instruções sem graça. Mas com a implicação, ele vira uma análise de arquitetura profunda de verdade. E para garantir que cada parágrafo seu seja cirúrgico, existe um fluxo de trabalho de 5 passos que você vai repetir sempre.
Primeiro, você escolhe um marco histórico. Segundo, identifica quais componentes foram afetados. Terceiro, escreve as frases usando aquela regra sagrada de mecanismo e implicação. Quarto, anexa sua evidência, seja um commit no código ou um pedaço do white paper. E quinto, você faz a checagem com o código real. É um fluxo perfeito porque elimina totalmente qualquer espaço para achismos. O que nos leva à parte 4, evidências com RPC. Como a gente mede a saída desse motor? Olha só, para um documento ser considerado uma autoridade no assunto, ele não pode depender só de papeladas antigas. A gente precisa medir a saída da rede em tempo real. E a gente faz isso usando chamadas RPC. Isso aqui é literalmente um estetoscópio ligado direto no coração da mainnet. Com um scriptzinho elegante em TypeScript e a biblioteca web3.js, a gente puxa metadados validados do sistema, tipo o getEpochInfo e o getLeaderSchedule. O objetivo aqui não é fazer transação, tá? É só fazer uma leitura diagnóstica impossível de ser contestada para provar o estado do motor. E a mágica acontece quando a saída desse script volta para a gente. Isso não é uma opinião, é pura matemática em formato JSON. Quando você vê ali a quantidade de slots numa época, ou o mapeamento de qual validador é o líder naquele exato momento, você tem em mãos a prova definitiva. É a prova de que decisões tomadas lá atrás estão operando com a precisão de relógio suíço, agora mesmo, na blockchain viva. Mas aí vem a pergunta analítica. Como a gente pega esse código bruto e coloca bonito no relatório final? A sacada é tratar o JSON como um anexo probatório. Você joga o resultado completo nos apêndices e lá no meio do seu texto você referencia isso com elegância. Algo como, conforme a sondagem RPC realizada, a frequência da rotação confirma o comportamento de rede. É exatamente assim que você constrói uma credibilidade inabalável para quem estiver lendo o seu documento. E finalmente, parte 5, montando o relatório final. A hora da síntese e do polimento. Chegou a hora de juntar as engrenagens. Notas históricas, diagramas e dados do RPC se fundindo num material técnico robusto. Então, guarda essas 3 regras definitivas. Número 1. Descreva mecanismo e implicação sempre juntos. Número 2. Agrupe os componentes por princípios de design, tipo o paralelismo, em vez de só jogar uma lista sem fim. E número 3. Embase as afirmações pesadas com aquelas sondagens do RPC. Seguir isso é receita garantida para um trabalho técnico fantástico. Então, o que vem a seguir? Sua tarefa agora é trazer para a mesa todos os rascunhos, os mapeamentos de decisões e os snapshots da rede. A base das evidências já está montada. O próximo passo é passar aquele polimento editorial rigoroso e finalizar a visão técnica dessa arquitetura. E para fechar, eu quero deixar uma provocação para você pensar antes de escrever. Olhando para todo esse motor operando, o Turbine, o PoES, o C-Level, qual decisão histórica de engenharia mais moldou o futuro das redes descentralizadas? Fica a reflexão enquanto você alinha as ideias. Gostaríamos de lembrar mais uma vez que esta exploração foi produzida pela Ford College. Se você quiser continuar nessa jornada fascinante pela arquitetura Web3, não deixe de acessar ford.college para conferir outros temas essenciais. Um grande abraço, excelentes estudos práticos na redação e até a próxima análise.